Fala galera, estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, com a Resenha com Magalhães, para falar dos times cariocas nos campeonatos que eles disputam: Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga. O que tiver carioca, a gente está aqui comentando. Bom, e vamos falar agora da Libertadores da América, do carioca que está representando o Rio de Janeiro, né? Cariocão, Rio de Janeiro. Lembramos de quê? Botafogo, glorioso fogão na Libertadores. Botafogo conseguiu um resultado espetacular jogando contra o Nacional do Uruguai. Foi lá na primeira partida e ganhou de 1-0 do Nacional do Uruguai. Excelente resultado. A partida de volta é em agosto. Até lá muita coisa vai rolar, mas o Botafogo conseguiu um grande resultado contra o Nacional. Bom, o Nacional do Uruguai é um time que ataca muito pelas laterais. Tem muito pouca criação pelo meio, triangulação do time nacional pelo meio é muito pouca. A maioria das triangulações dos ataques são pelas laterais, pelas duas. Eles variam muito. Uma hora para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Eles trabalham a bola, porém nada pelo meio, tudo pelas laterais. O jogo do Nacional era tudo que o Botafogo pedia. É um time que encaixa com o estilo do Botafogo. Qual é o estilo do Botafogo? Torcida botafoguense não pode esperar outra coisa. O time do Botafogo, criação pelo meio, tem muito pouca. Não tem jeito. Mesmo com o Camilo, tem pouca criação pelo meio. O time do Botafogo tem muita vontade, uma compreensão tática enorme e uma dedicação tática maior ainda. Vou falar sem medo de errar. A compreensão tática defensiva do Botafogo é uma das melhores do Brasil. Uma das melhores do Brasil. A compreensão tática do Botafogo é uma das melhores do Brasil. Pode ser pelo Jair, pode ser pelo estilo dos jogadores que o Jair tem no meio de campo. Falei no vídeo anterior, o Botafogo estava vindo de 3 derrotas. Mas a peça fundamental, que é o elo, que é o imã daquele meio de campo, é o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes saiu machucado, o Botafogo ficou meio desarrumado. Ele voltou, ele arruma, ele ajuda o Lindoso, ele ajuda o João Paulo, ele ajuda o Bruno Silva. O Matheus Fernandes é a peça desse meio de campo de encaixe. Ele que encaixa os outros 3. Ele é fundamental para esse time do Botafogo no setor defensivo. Lógico, no setor ofensivo, o Botafogo é limitado a uma jogada, ao contra-ataque pelo lado esquerdo com o Pimpão. Não tem jeito. E é muito rápido. Contra-ataque, jogou no Pimpão pelo lado esquerdo, o Bruno Silva já entra com uma flecha pelo lado direito e o Roger pelo meio. Não tem jeito. É sempre assim em qualquer contra-ataque do Botafogo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Hoje deu certo. Hoje o Botafogo jogou o quê? Todo atrás, marcou muito bem. O Botafogo, na verdade, teve uma falha, uma bola do jogador do Botafogo no primeiro tempo, que ele jogou para cima, a bola resvalou, voltou para a área, o jogador Nacional perdeu um gol incrível, mas na verdade ele perdeu o gol porque o Catito Fernandes fechou, chegou juntinho com ele, ele até machucou o joelho, o goleiro do Botafogo nesse lance e dificultou. E outra, se o centroavante do Nacional fosse menos horrível, se ele fosse só ruim, eu acho que ele tinha feito gol. É que ele é muito ruim. O camisa 9 nacional é muito, não é pouco não, ele é muito ruim. No futebol brasileiro ele não jogava em lugar nenhum, porque ele é muito ruim. Ele é muito duro, ele é muito caneleiro. Foi a sorte do Botafogo. O Botafogo deu uma outra sorte. Foi pênalti, a bola bateu na mão do jogador do Botafogo, sim, ele estava com os braços abertos. O juiz não deu. Então, primeiro tempo do Botafogo. O Botafogo veio com aquele quarteto que estava funcionando. Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo, que fizeram uma partida esplendorosa. Na verdade, o time do Botafogo inteiro fez uma partida muito boa, taticamente e tecnicamente. Alguns jogadores foram muito bem. João Paulo foi um desses que foi até premiado com gol. O Botafogo jogou armadinho atrás por uma bola.
como o Jair fala, tem que ser cirúrgico. De repente vai ter uma oportunidade. O Botafogo, no primeiro tempo, teve 2 oportunidades. A primeira oportunidade foi aos 20 minutos. E a segunda foi aos 37, quando saiu o gol num contra-ataque pelo lado esquerdo com o Pimpão. Pimpão levou a bola para o bico da grande área, deu um cortinho para dentro, cruzou do outro lado, para o lado direito, onde o Bruno Silva estava entrando, que é sempre essa jogada. Ele bateu de primeira, bateu na zaga, sobrou para o João Paulo. O João Paulo deu uma cavadinha com habilidade, encobriu o goleiro já estava caindo. 1-0 Botafogo. Até esse momento, o Nacional atacou, só que o Nacional trabalhava a bola, mas não era aquela pressão de sufocar, de não deixar o time sair. O time do Botafogo não saía pela falta de qualidade de criação. O Botafogo, ele queria sair logo para tentar decidir uma jogada. O Botafogo não trabalha a bola, o Botafogo não tem essa característica de trabalhar a bola. O problema do Botafogo é quando ele tem que partir para cima, ele tem que iniciar as jogadas, ele tem que ser o cara que está mandando no jogo. Aí fica mais difícil, que falta um pouco de criação. E o Botafogo só tem ataque mesmo pelo lado esquerdo, com o Pipão. Pelo lado direito é muito difícil. O Arnaldo sobe muito pouco, até porque a função dele é mais de marcação. Quem faz o lado direito ali com o Arnaldo é o Bruno Silva. Mas o Bruno Silva no jogo de hoje estava marcando mais. E mesmo quando ele tem que atacar, ele ataca muito pouco. Ele faz muito pouca triangulação com o Arnaldo. O ataque todo é pelo lado esquerdo com o Pimpão e com o Roger ali na frente. E o Pimpão é muito voluntarioso, corre atrás, mas não é um jogador nota 9, nota 8, o Pimpão é um jogador nota 7, mas que ajuda muito, faz gol, hoje ajudou muito, o passe para o gol saiu dele e é um jogador muito útil para o Botafogo, mas o Botafogo tinha que ter mais. Bom, primeiro tempo, o Nacional atacou, mas o Gatito Fernandes não teve muito trabalho, teve um trabalho só no início, uma cabeçada lá que ficou a bola quicando de um lado para o outro, em frente ao gol do Botafogo. A outra foi essa falha do jogador do Botafogo, que deu um bico para cima, ele escorregou na verdade, o jogador do Nacional entrou na área, tocou para esse camisa 9, que é horroroso, que jogou para fora. Fora isso, não teve mais nada. O Botafogo só 2 chances no primeiro tempo, uma aos 20 minutos, outra aos 37, fez o gol. Segundo tempo, o Nacional partiu para cima. Mas o Nacional toca para um lado, toca para o outro, todas as jogadas do Nacional são pelas laterais. Já estava marcado. E o Botafogo estava com uma compreensão tática defensiva muito boa. O Botafogo criou, no segundo tempo, mais bolas, tentando lançar na área. Quando o Botafogo conseguia criar alguma coisa, o Botafogo não tinha calma de tocar a bola, voltar para trás. Não é característica dos jogadores de voltar a trabalhar a bola, virar para um lado, virar para o outro, tentar encontrar uma brecha. O Botafogo não fazia isso. O Botafogo era muito afobado e tentava logo entrar de qualquer maneira na área, tocava muito pouco, era 10, 15 passos, daqui a pouco o time do Nacional já estava pegando a bola. Mas é o estilo de jogo do Botafogo. A torcida do Botafogo não pode querer mais do que isso, até porque os jogadores que o Jair tem são essas características. Não tem jeito. Não tem um cara de criação, aquele cara pensante de criação ali. O João Paulo faz a criação, mas ele não é esse cara. Ele tem até uma habilidade, mas ele não é esse cara. E o Nacional tentando o jogo muito picado, o Botafogo quebrando muito o ritmo do jogo. O João Paulo tomou amarelo, o Bruno Silva tomou amarelo. Aí vem o problema do elenco. O João Paulo estava jogando bem, Pimpão jogando bem, o Diego Lindoso jogando bem, Matheus Fernandes jogando bem, só que tinha 2 jogadores com amarelo e já estavam pegando no pé do João Paulo. João Paulo qualquer hora podia ser expulso. O Jair correu um risco. Por quê? O time estava bem encaixado, estava jogando bem. Ele olhava para o banco, não tinha ninguém com a característica do João Paulo no banco. Ele não tem no elenco. Se ele coloca o Camilo, ele ia ficar mais exposto, que o Camilo não faz o que o João Paulo faz de fechar. Ele é mais para frente. Então ele segurou o que pôde. O João Paulo continuou no jogo, mas não pegando. O João Paulo só estava cercando. Depois que o Bruno Silva tomou amarelo, o Bruno Silva não pegou mais, ficou mais cercando ali. E o time do Nacional começou a tocar, entrando de qualquer jeito, lançando muita bola na área, fazendo muito chuveirinho, mas o zagueiro Carly
estava numa noite também inspirada, estava tirando, o Botafogo falhou muito pouco, tinha sempre um rebote, alguém, quando o zagueiro cabeceava, tinha sempre alguém ali na frente da área, ou era o Matheus Fernandes, ou era o Bruno Silva, ou era o Lindoso, sempre tinha alguém para pegar a segunda bola, e o Botafogo foi levando o jogo dessa forma, do jeito que ele queria, de vez em quando quebrava o jogo, de vez em quando tentava alguma coisa, mas muito limitado, com a preocupação mais defensiva. Depois do Jair tirou o João Paulo, colocou o Camilo para ver se fazia uma correria ali, tirou o Pimpão, colocou o garoto Guilherme, e no finalzinho, para quebrar mais o ritmo, tirou o Roger e colocou o Vinícius, o menino novo que veio aí para o Botafogo, que veio do Cruzeiro. Bom, jogo a caráter para o Botafogo. O Botafogo foi perfeito no que se propôs. O que o Jair se propôs, ele foi perfeito. 1-0 fora de casa, agora decide em casa. O time do Nacional é ruim? É um time médio que vai vir aqui para o Rio com obrigação de pelo menos fazer 1-0 para levar para os pênaltis. O Botafogo não vai poder ficar todo atrás, não vai poder jogar mais de 90 minutos todo atrás e dentro de casa. Não acredito que ele vai ficar todo atrás, mas também o Botafogo não vai se expor tudo. O Botafogo provavelmente aqui vai jogar também procurando contra-ataque, procurando uma bola. Mas o time do Nacional é um time médio, não é um time que causa um medo muito grande pelo jogo de hoje, jogando em casa. Acho que ele não contava com o estilo de jogo do Botafogo, apesar de repente esses dois ele não contava, mas o Botafogo foi perfeito e cirúrgico. Teve 4 bolas que poderiam sair o gol. Um chute do Roger, que só deu um chute mesmo, depois um cruzamento para a área no primeiro tempo, mais 2, 4 tentativas, um gol. Perfeito. Foi para fazer aquilo, fez aquilo, fechou a conta 1-0 Botafogo, vantagem nessa partida contra o Nacional. Agora aguardar agosto para a segunda partida, para carimbar a vaga para as quartas de final. Fogão representando o Rio de Janeiro em alto nível. O Carioca tem que ficar orgulhoso do Botafogo, independente do time. Torcida botafoguense orgulhosa, só que a torcida botafoguense tem que ser bem honesta. O time do Botafogo, para chegar ao título, vai ter que ter muito mais do que isso. O Botafogo não vai poder jogar todas com todo mundo atrás. Vai pegar times com qualidade de criação. E se tomar um gol, como é que faz para reagir? Já reagiu em outros jogos, mas nem sempre dá certo essa tática. Mas hoje foi fundamental, ganhou 1-0, Botafogo na vantagem, com chance de passar para as quartas de final. Agora é só aguardar o Nacional, até porque o Nacional não é isso tudo. Meu amigo, grande vitória do Botafogo, torci muito pelo Botafogo, ainda bem que ganhou, e queria vir falar aqui da vitória do Fogão. E essa vitória aconteceu. Meus amigos, compartilhem, curtam, torcida do Fogão, compartilhe, tamo junto, torcendo pelo Fogão na Libertadores. Se inscrevem. Um abração, até mais, fui!